Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam legais aí. E queria fazer esse vídeo aqui para a gente compartilhar mais um momento juntos aí. Antes de mais nada, agradecer aí, né, a todo mundo que tá gostando de participar dessa jornada devocional. Tenho recebido aí alguns retornos assim, poxa, bem positivos, né? Às vezes a gente acha que é uma iniciativa que, embora simples, mas que realmente está trazendo algumas histórias aí muito legais. Então, se isso de fato está sendo aí uma benção para você, está te ajudando de alguma maneira, você pode me enviar um pouquinho, né, do que você tá vivendo. E como eu falei, né, em um vídeo anterior, o objetivo da nossa jornada devocional, essa jornada devocional chamada O Evangelho, o objetivo realmente é, durante aí alguns dias e algumas semanas, falar um pouco mesmo dos fundamentos do Evangelho, de maneira assim muito clara, né, para que os irmãos possam compreender. Tem bastante gente aqui no grupo, né, ou participando aí dos devocionais. São pessoas que não são cristãs, pessoas que de repente ainda conhecem pouco, né, e querem conhecer mais de maneira ainda um pouco mais melhorada. E também muitos cristãos que estão participando aqui. Então eu fico muito feliz, né, de todo mundo que está participando e oro para que esse tempo aí possa realmente ser um tempo abençoado para a gente. Falando um pouquinho aí dessa primeira semana, né, essa primeira semana que a gente conseguiu realizar, a gente viu aí alguma coisa bem legal. A gente viu aí sobre o caráter de Deus, né? Para a gente compreender o Evangelho, não tem como a gente compreender o Evangelho se a gente não se debruçar primeiramente sobre o caráter de Deus, né? Nós vimos 3 pontos aí muito marcantes, que foi o ponto onde nós falamos aí que Deus é amor, né? O caráter de Deus é amor e todo amor verdadeiro emana dele e flui dele como fonte primária e verdadeira de todo amor. Portanto, Deus é amor, um amor, né, como a gente canta aí, um amor inexplicável, um amor ousado, um amor que é inexplicável, não tem como medir, não tem como colocar parâmetros no amor de Deus. O caráter dele é amor e o amor flui dele. Também falamos no outro ponto do caráter de Deus, que é Deus é santo. Deus está acima da sua criação, ele está acima de tudo que ele criou, ele está numa expectativa, né, numa categoria muito maior, sem comparação. A santidade é inerente a ele, né? Portanto, por causa da santidade de Deus, ele não pode se envolver com o pecado, ele não pode concordar com o pecado e sequer pode ter comunhão com o pecado, porque isso é o caráter dele, né? E por último, falamos também da justiça de Deus. Nosso Deus ele é um Deus justo. As suas obras, os seus juízos são perfeitos. Não há injustiça nele, não há discórdia, né? Nada é contraditório na justiça dele. E é muito legal a gente pensar nesses 3 pontos aí. A justiça de Deus, a santidade de Deus e o amor de Deus, e como esses 3 pontos se relacionam, né? O amor de Deus não é o amor como o nosso amor, a santidade de Deus é uma santidade além do que a gente pode compreender, e a justiça dele também não é uma justiça que se baseia no nosso contexto, no nosso pensamento, a nossa maneira de pensar e julgar, é completamente diferente. Guarde esses 3 pontos, de que Deus é amor, de que Deus é justo e de que Deus é santo, porque isso, obviamente, a gente poderia ficar ainda muito tempo falando do caráter de Deus, mas esses 3 pontos já nos dão assim uma base legal, uma base inicial para a gente continuar, né, indo adiante nessa jornada. Então esses 3 pontos são fundamentais: o amor, a justiça e a santidade de Deus e como elas se relacionam conosco. Espero que você esteja conseguindo captar, né, essa ideia, essa informação. E aí, assim, nos próximos dias aí, agora a gente vai focar, vamos dar uma olhada no caráter da humanidade, o caráter, né, do ser que foi criado por Deus. E uma breve introdução, né, a gente vai entrar aí nos próximos devocionais sobre o caráter da humanidade. A primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: Deus criou o homem de maneira pura.
Deus criou o homem inclinado à sua vontade, inclinado à sua santidade. Então Deus, a palavra nos fala que Deus ele vinha por toda a viração do dia e ele vinha para conversar, ele vinha para ter esse relacionamento com o homem, para papear, para estar junto com ele naquele contexto de pureza, naquele contexto de criação, naquele contexto de harmonia, naquele contexto de glorificação, de um ser que é criado para glorificar a Deus e tem um relacionamento direto com Deus. Infelizmente, entra nessa história o pecado, entra nessa história um capítulo de desintegração daquilo que foi criado inicialmente, né? Um contexto de corrupção. O diabo, né, não contente com essa comunhão que existe entre Deus e o homem, ele oferece uma proposta de tentação, ele oferece uma proposta de pecado revestido de fantasia, revestido de poder, revestido de glamour e de conhecimento, e por meio desse estratagema, né, ele consegue corromper o homem, não força o homem a pecar, mas ele oferece alguma coisa tão tentadora que o próprio homem dá um passo em direção ao pecado, aí corrompe tudo. O homem que havia sido, né, criado, aquela imagem moral, a semelhança de Deus, num contexto de relacionamento, de perfeição e de comunhão com Deus, aquele homem cai. Então aquele homem agora ele é uma criatura corrompida, o pecado vem e se estabelece definitivamente em seu coração. Então agora a gente, para compreender, né, o Evangelho, agora a gente precisa falar do caráter desse homem pós-queda, o caráter desse homem, né, pós-tentação, entender quem é esse homem, como agora ele se relaciona com Deus, qual é a condição dele diante de Deus. Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a corrupção moral do homem, a sua queda, a sua culpa, e é isso que a gente vai falar nas próximas semanas, nos próximos dias, né, que vai ser bem curtinho também. Espero que continue sendo bênção para vocês, assim como está sendo bênção para mim, poder rever algumas coisas, repensar e etc. Tá? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Eu espero aí que todos tenham um início de semana abençoado, uma semana cheia da graça de Deus. Deus abençoe vocês aí, tá bom? Um forte abraço e qualquer coisa, a gente está por aqui. Pode chamar mais pessoas aí para participar, ainda pode ser bênção na vida de muita gente. E, né, se vocês puderem, se inscrevem aqui, tá bom? No meu canal aí de YouTube, para que vocês possam pegar alguns conteúdos legais aí que a gente vai continuar levando adiante, tá bom? Um abraço a todos vocês. Os abençoe, façam discípulos, vão na paz.